relação a abrir câmera foi a Yasmin. Eu? Não, e a Meirelle. Que é difícil abrir as câmeras. Olha o sorriso dele. Já? Ou vai ser a vez todo mundo? A Meirelle, rapaz, eu já fiz, foi cansar. Eu não bato muito cabeça com ninguém, não. Certo? Eu já pedi várias vezes e tudo, e ela só aparece, tá, e sai novamente e tudo. Deixa pra lá. Meu Deus, Quem tem... O dono da caneta sou eu, o dono da caneta sou eu. Deixa lá. Na hora que o senhor me chamou, o meu celular travou, viu? Eu tava aqui. Eu percebi. Por isso que eu botei... Será que a Geisiane botou foi um boneco, professor? Pois é. Botou um boneco, professor. Por isso que eu botou coloquei um papagaio que tá falando aí. O exemplo que eu era para colocar para você, Geisiane, eu coloquei para o Cleito e tal, e discuti aqui já, beleza, né? Mas eu não consegui ligar o áudio de jeito nenhum e travou aí. Mas é assim mesmo. O computador, acho que... O computador aqui acho que deve estar com algum problemazinho técnico mesmo, viu? Que ele está desligando sozinho. Ele pega e está aqui, puf, e desliga sozinho. Mas deixa para lá. Então, como a gente estava falando, João Vitor, nós temos a situação em que, quando você coloca algo diretamente à cavidade bucal, propriamente dita, você tem a língua. E é justamente na ponta da língua onde você tem receptores para o doce. Então, você percebe o sabor adocicado na ponta da língua. Quando você percebe o azedo ele já está o quê? Ó, na região lateral, de um lado e do outro. Então, você tem um doce, aí nas laterais, logo depois do doce, você tem um azedo. Né? Depois da região do azedo, você tem o que nós chamamos de ocre. Aquele sabor assim, né? Misturado, que você não sabe nem determinar o que é, o que nós chamamos de ocre. E o amargo, você só percebe quando o alimento chega na raiz da língua, ou seja, naquela região em que não tem mais como o alimento voltar, certo? Ali você já vai se preparando para deglutir. Então veja como uma coisa, ela é perfeita, né? Ela é perfeita. Veja que o amargo ele fica lá para a raiz da língua, para poder o indivíduo não ter a capacidade de dizer o seguinte, não, eu não vou ingerir isso aqui não, porque é amargo. Né? Às vezes ele pode não ingerir porque ele já tem o conhecimento de que é amargo. Mas, se você for ingerir a primeira vez algo que você não perceba que é amargo, quando você vai sentir que é amargo, você já tem engolido. Tá entendendo? Então, a história é essa daí. Então, você tem esses receptores, né? E que eles captam a informação sobre a composição química dos alimentos. E aí, da mesma forma, através de nervos, como no caso hipoglosso, glossofaríngeo, você vai ter as informações levadas até o cérebro e lá é onde você vai ter a percepção do sabor. Tá certo? E, para que você possa perceber o sabor, é necessário que você tenha saliva para que você possa diluir esses compostos químicos e eles caiam em verdadeiras valas, poços, que é lá no interior deles onde você vai ter os receptores. Daí você tem um grupo de papilas chamadas de papilas valadas, que são papilas grandes, onde no seu interior você vai encontrar uma grande quantidade de receptores relacionados à questão do sabor, certo? Então, da mesma forma como foi falado para os outros, você pode perceber a questão do sabor de algo, o sabor de uma jaca, o sabor do piqui, né? Como o colega falou, rapaz, você está sentindo o cheiro disso, até o sabor, professor. Né? Então, você pode, além do cheiro, associar o cheiro à questão do sabor, né? O limão, né? A casquinha do limão, quando você aperta, você tem aquele odorzinho ácido,
né? E aquilo dali já faz você salivar, não é? Se preparando, né? Se preparando para poder receber aquele alimento, né? Tem coisa que... veja que o sistema digestório ele é muito interessante. Quando você olha para algo que você pensa em deglutir, em comer, você já começa a salivar. Preparando já a porção inicial do sistema digestivo para iniciar o processo de digestão, que é através de uma enzima chamada de ptialina ou amilase salivar. Ok? Então, beleza. Falamos o quê? O João Vitor enxergou com o cérebro, o Cleiton sentiu o odor com o nariz, mas que na realidade foi com o cérebro. O João Vitor sentiu o sabor com o cérebro, não foi com a língua. Aí depois a gente falou com quem? Visão, o ouvir, já falamos, já? Não. O ouvir. Quem foi o ouvir? Fui eu. Foi eu. Foi o Marcos. Marcos Paulo. Marcos, cara, aparece aí, ó. Como tu sumiu, aí já ficou pronto. Parece, né? Merielle, te prepara bem aí, viu, Merielle? Que vem várias perguntas para ti já, viu? Aí você se apresenta aí na câmera. Prepare sua câmera aí, tá bom? Ok, Merielle? Merielle. A internet dela tá ruim, professor. Oi? A internet dela tá ruim. Ela tá ruim? A internet dela. A internet? Uhum. E, professor, o senhor falou da saliva. A questão da saliva, meu filho, é justamente onde você tem a chamada amilase salivar, né? A saliva ela serve para umedecer os alimentos, né? Para transformar o conjunto em bolo alimentar. Né? Pois é. Diga. Quando a gente observa o alimento, a boca da gente cria saliva. Justamente. Isso. Justamente com o objetivo de já se preparando para poder transformar aquele alimento em bolo alimentar. Naquela saliva você já tem uma enzima chamada de ptialina ou amilase salivar, que no caso ela contribui para a digestão do amido, né? Por exemplo, se você pegar um pedacinho de pão e colocar na boca, pega uma peta, ou então aqueles croquilhos lá, não sei o quê, aqueles bichos lá, um bicho que o cabo vende, que o pacote é desse tamanho, quando tu bota na boca ele desaparece, né? Algodão doce, né? De leite, que a gente bota na boca. Isso, pronto. Aquilo ali ocorre por conta da amilase salivar, que é uma enzima presente na saliva, ok? Então vamos aí para a história do ouvir, tá certo? Foi o Gabriel, foi, Gabriel? O Marcos. O Marcos. O Marcos Paulo, tá aí. Marcos Paulo, vamos ver se realmente tu ouve com o ouvido mesmo, né? Você está me ouvindo agora, mas eu posso, por exemplo, pensa no hino nacional. Tá ouvindo? Sim. Tô ouvindo. Tá ouvindo, sim. Tá certo? Você tá ouvindo, né? Pensa assim, tu no meio de uma floresta, assim, de uma mata fechada, né? Som de vários pássaros, de grilo e tudo mais, né? Pensa tu numa praia, aquela onda zona chegando e tal, se afastando, né? Pensa naquilo que o João Vitor tá vendo aí na cabeça dele agora, numa praia. Eita! Pensa, né? Então... Realmente, professor, É isso mesmo. É isso mesmo. Pensa na voz da príncipa, pensa na voz e tal de alguém e tudo mais, você ouve uma boa. Tá certo? Então, na realidade, é a mesma coisa dos outros.
O ouvido, que na realidade não é ouvido, viu, pessoal? O nome na anatomia agora não é mais ouvido, é orelha. Não se fala mais em ouvido. Ah, eu estou com dor de ouvido. Não, eu estou com dor de orelha. Você tem a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, esse conjunto, ele trabalha com o objetivo de quê? De captar informações sonoras. Tá certo? Vocês já viram um alto-falante funcionando, olhando para o alto-falante funcionando numa caixa de som? Se já tiveram essa curiosidade? Já. De ver, né, aquele tremor dele e tal, aqueles movimentos. Aquilo dali ele está produzindo ondas sonoras. E essas ondas sonoras, elas apresentam variedades diferentes. Tá certo? Comprimento de ondas diferentes. Então, daí você vai ter o grave, você vai ter o agudo, aquela coisa toda. Então, no ambiente onde você se encontra, existe ar sob pressão. Pressão de uma atmosfera ou um ATM quando você está, por exemplo, ao nível do mar. À medida que você sobe, a pressão diminui. E à medida que você desce, a tendência da pressão é aumentar. Certo? Então você imagina, aquele ar, ele está ao redor de sua cabeça, em contato diretamente com quem? Com o seu tímpano, a sua membrana timpânica, exercendo uma pressão sobre sua membrana timpânica. Então, qualquer onda sonora que chegue naquela região, ele vai mexer com essa pressão. E daí, aqueles movimentos de vibração lá do alto-falante, eles vão agora se reproduzir onde? Na tua membrana timpânica. Então, a tua membrana timpânica, ela funciona como aquela estrutura do alto-falante, como o coro de um tambor. E daí, meus amores, essas informações são repassadas para 3 ossículos, o estribo, a bigorna, o martelo, a bigorna e o estribo, do lateral para o medial. E o estribo, ele está preso a quem? A membrana timpânica. E a membrana timpânica, ela está em contato direto com um líquido que está presente na chamada orelha interna. E aí, na orelha interna, você vai ter receptores, certo? E esses receptores são pelos microscópicos, que você imagina, por exemplo, o capim. O capim numa lagoa. Quando você joga uma pedra na lagoa, ela gera ondas. E quando aquela onda passa pelo capim, ela vai o quê? Mexer com a posição do capim. Tal qual o vento mexe com a posição das folhas, né, dentre outros. E dali você vai gerar um impulso nervoso que vai até a região do cérebro, onde essas informações são transformadas em algo compreensível, tá certo? Que é o que nós entendemos como a fala ou outros sons característicos. Então, meu amigo, o cara já saiu de novo, tá aqui, Marcos Paulo. Então, meu amigo Marcos Paulo, você não ouve com a orelha, viu, meu pai? Você ouve com o cérebro. Na orelha você tem receptores que captam informações de ondas sonoras. E essas ondas sonoras são responsáveis por produzir impulsos nervosos, e esses impulsos nervosos são enviados até um centro especializado no cérebro. E é lá onde você ouve. Eu tenho indivíduos que são perfeitos em termos de orelha, mas podem não ouvir. O defeito pode estar em qualquer local. Na orelha média, tá certo? Onde você tem lá a membrana timpânica ligada aos 3 ossículos, o problema pode estar lá.
O problema pode estar na janela oval, que é o local que se comunica com a orelha interna. O problema pode estar relacionado ao líquido presente na orelha interna, pode estar relacionado aos receptores, pode estar relacionado ao nervo auditivo, pode estar relacionado ao centro de associação no cérebro, pode ser em qualquer lugar. Vejam como é complicada a história. Pronto, e agora vem a história do João Luiz. Eu dei uma beliscada na perna do João Luiz e o João Luiz disse que sentiu dor. E eu perguntei para ele onde foi que ele sentiu dor e ele respondeu. Foi no local onde ocorreu o beliscão. Uhum. Agora vamos discutir, João Luiz. Vamos discutir. Será que realmente tu sente dor na região do corpo onde ocorreu o estímulo? Será? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar como exemplo um indivíduo paraplégico. Uhum. O indivíduo paraplégico. Dê um beliscão na perna dele para ver se ele... Não deixa ele te ver, não. Chegue por trás e dê um beliscão na perna dele para ver se ele vai ter alguma reação. Vai não. Vai não. De jeito nenhum. Tá certo? Então, por que que ele não tem a reação? Ele não tem a reação porque ocorreu uma lesão no nervo, na coluna vertebral, na medula espinhal, e por conta disso, as informações nem sobem em direção ao cérebro, para poder dar informação do que está acontecendo, e dependendo da lesão, ela também não desce, para estimular os músculos para que ele possa realizar o movimento. Então, na realidade, eu não sinto dor na região do corpo quando foi aplicado o estímulo. Eu sinto dor é no cérebro. No cérebro você tem um mapeamento de todas as partes do seu corpo. Por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial, muitos cientistas lá se encontravam. Foi o tempo que mais evoluiu os conhecimentos sobre o sistema nervoso. O indivíduo, ele pegava um tiro na cabeça e o indivíduo arrancava a calota craniana e o cérebro ficava exposto. E aí o que era que os cientistas faziam? Eles utilizavam aqueles indivíduos como cobaias. Ele pegava, por exemplo, um alfinete ou algo do tipo, ou algo mais fino ainda, e triscava em determinadas partes do cérebro. Quando ele triscava numa determinada parte, ele mexia com o dedo, em outra parte mexia com a perna, em outra mexia com o braço, em outra ele piscava, em outra ele queria levantar. Ou seja, o ponto de ativação motora ele está localizado no cérebro, em uma área que nós chamamos de área pré-motora e área motora. E lá, você tem uma representação de cada parte do seu corpo. Você tem um córtex, que nós chamamos de córtex sensorial, que está responsável por quê? Pela captação das informações sensoriais. Aquilo que chega ao cérebro. E você tem um córtex motor, que é aquele relacionado a quê? Ao movimento. Certo? Então, o indivíduo que tem uma lesão cerebral, dependendo do local da lesão, ele vai perder a função relacionada àquele local. Exemplo, você pode ter indivíduos que sofreram acidentes e tiveram um traumatismo craniano e perderam a fala, perderam a capacidade de ouvir, perderam a capacidade de realizar questões matemáticas, perderam atividade de raciocínio lógico, a personalidade, dentre outros. Então, tudo está relacionado a áreas cerebrais. Tudo. Professor, Então, oi, Gessiane. a pessoa que tem um AVC, aí ela Isso. perde. Ah, Pronto. Então, o AVC,
é um acidente vascular cerebral que não foi provocado diretamente, digamos, por um traumatismo. Sim. Digamos, por exemplo, um acidente vascular cerebral isquêmico, que pode ocorrer, por exemplo, o indivíduo, ele levou uma facada e perdeu muito sangue e ele teve um choque hipovolêmico. A quantidade total de sangue diminuiu e, consequentemente, o sangue, não tendo a capacidade de chegar até o cérebro em quantidades adequadas, ele vai deixar de levar o carboidrato, que é a glicose, que é o principal nutriente do cérebro. Ele vai deixar de levar o oxigênio, que é utilizado para que você oxide os compostos orgânicos para produzir energia. E as células nervosas precisam de muita energia, de muita energia. E resultado, com poucos minutos que essas células deixam de receber sangue, elas morrem. Então aí você teve um acidente vascular isquêmico, porque você diminuiu o fluxo sanguíneo. E aí vem agora a pergunta, em que região isso ocorreu? Aí, dependendo da região, aí você vai ter a função determinada por aquela região comprometida. Certo? Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que sofreram hemiplegia. O que é a hemiplegia? O indivíduo ele perde a sensibilidade e a motricidade de somente um lado do corpo. Nesse caso, a pessoa ela sofreu uma lesão no cérebro do lado oposto. E dependendo da lesão, você vai ter quadros mais comprometedores e quadros menos comprometedores. Tá certo? Então, tudo quem coordena na realidade é o cérebro. O corpo, na realidade, ele está para servir ao cérebro com informações para que esse cérebro trabalhe. Eu sou representado pelo meu cérebro. Tá certo? Por que eu sou bonito, cheiroso, apetitoso? É o meu cérebro pedindo que tudo isso aí aconteça para que essa minha lindeza, essa minha inteligência seja repassada aos descendentes. Por isso que eu tenho 11 filhos e 14 netos. Entenderam? Então, o culpado disso aí foi meu cérebro. Tá certo? Meu cérebro. Se eu não tivesse essa tela bonita, linda, cheirosa, magnífica, onde era que eu ia arranjar mulher para poder reproduzir e ter esses 11 filhos? Ok? Alimento. Por que você sente fome? Você sente fome porque o teu cérebro está deficiente de glicose. A glicose circulante no teu sangue está diminuída. Você está com hipoglicemia. Daí você sente fome. Fome é diferente de gula, viu, pessoal? Fome é fome mesmo. É o cérebro pedindo para o indivíduo se alimentar. O caba come o que tu menos imagina. Tá entendendo? Quando tá com fome. Agora, escolher queijo suíço, eu quero um iogurte de manga, eu quero jaca dura, e tal, não sei o quê. Isso aí não é fome não, moço. Tá certo? A mulher tá grávida e tá com desejo. Bem, eu tô desejando, olha, tu sabe o que eu tô desejando comer tamarindo. Rapaz, não tá nem no tempo de tamarindo, rapaz. Tu vê que negócio de desejar tamarindo, pô. E na realidade não tem cabeça de tamarindo. Pois é, aí, não tem, mas se tu não arranjar esse Três sopros. né? Certo? 3 sopros. E aí, são essas situações, né? Esses desejos de coisa boa, esses desejos, passa, menina. Esses desejos de coisa boa é meio assim, não é muito acreditável, não. Tá certo?
Agora, a mulher que está grávida lá, como umas que eu conheci, ela acordar de madrugada e dizer o seguinte: eu tô com desejo. Te vira. Eu digo: o que é, mulher? Será que tem dentro da geladeira ali? Não tem, não. Sabe qual era o desejo da mulher? Ela pensou num cabra. Diz que o cabra vinha caminhando na frente dela e o cabra vinha com a vara de cana-de-açúcar, certo? Descascando a cana-de-açúcar e roletando a cana-de-açúcar e mastigando, e ela ouvia aquele trelar dos dentes dele na cana-de-açúcar. Pois a vontade dela não foi de tomar um caldo de cana, não foi de comer a cana-de-açúcar, não foi, não. Sabe qual foi a vontade dela? Foi de comer o bague que o cabo jogava fora. Ave Maria. Então, aí sim, meu amigo, é um desejo. Tá certo? É um desejo. Mas, na realidade, essa questão dos desejos em si, normalmente, eles estão relacionados, sabe a quê, pessoal? Às necessidades do bebê. As necessidades nutricionais. Necessidades nutricionais. Pessoa pensou a que tem o desejo de comer barro e merda de galinha. Que diabo que isso não quer Pô, comer? não é isso. Pô, meu amigo, pois tu acredita. Por exemplo, o barro. Cara, o barro é rico em nutrientes minerais. Eu sou um cara que gosto muito de ver filmes assim de mundo animal. E existe uma migração de elefantes que eles anualmente andam milhares de quilômetros para poder ingerir uma região onde você tem lá o salitre, tá certo? Para poder suprir as suas necessidades de sódio, tá certo? Aí o pessoal do interior, é claro, aqui dali é o chamado conhecimento empírico, né? Uhum. Uma casinha daquelas de taipa, que a gente chama, o cara pega, joga um copo d'água assim na parede, aí sobe aquele odorzinho de barro, né? É bom demais. Rapaz, bicho, aquele odorzinho é tal. Agora, para poder chegar a comer, aí já é um negócio assim mais complicado, né? Alguns dizem que é verme, né, e tal, e outro é a vontade mesmo de comer. É o organismo sentindo necessidade daquilo dali. Eu não sei se vocês já tiveram situações em que vocês estão em casa. Acontece muito comigo, quando eu fico em casa sem fazer nada. Aí a gente diz assim: oh, meu Deus do céu, eu tô com vontade de comer uma coisa e não sei o que é. Não tem não essas histórias? É verdade. Aí, rapaz, aí você vai, abre a geladeira, olha tudo, e, rapaz, não é nada daquilo. Você vai à cozinha, abre as panelas, não é nada daquilo. A mulher passa na tua frente, tu olha para ela, também não é nada daquilo. Tá entendendo? Rapaz, e que coisa é essa que eu tô com vontade de comer, que eu não sei o que é. Mas já deve ter acontecido com vocês. Já. Sabe? Então, pessoal, são necessidades. Nós somos constituídos por substâncias orgânicas e inorgânicas. Nós somos o resultado da interação desses componentes. Água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. Nós somos o resultado disso aí. Então o organismo faz de tudo para conseguir. Pensa no drogado, no noiado. O cara mata, porra, para poder conseguir a maconha, para conseguir o crack. Tá entendendo? O cara faz besteira, né? Se prostitui, rouba, faz de tudo para poder conseguir. Por quê? Porque o cérebro está pedindo. O cérebro está pedindo. Né? Os vícios em geral. A fumaça do cigarro, meu Deus do céu, que diabo é que tem numa fumaça de cigarro? Cara, ali tem até veneno para rato, cara. Tem até veneno para rato. E ali o cara pega, taca aquilo dali dentro dos pulmões e tudo mais. Quando pensa que não, com 2 minutos o cara tá lá de novo. Se o cara acordar de madrugada, se não tiver o cigarro, o cara fica doido. O cara sai pro meio da rua de madrugada para poder esperar um que apareça no meio da rua. Fulano, tu tem cigarro aí que me arranje um? Tá entendendo? É desse jeito. Né? Indivíduo viciado em álcool, né?
Eu já vi casos do cara chegar em bomba de gasolina, porra. De bomba de gasolina e roubar a bomba de gasolina lá e tal, para poder ingerir o álcool etílico, porra. O Rachá. Não tô te dizendo. Meu amigo, ó, não desacredite de nada que você imaginar. Não desacredite, não. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Certo? Então, nós temos aí, pessoal, exemplos típicos, né, de utilização do nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso trabalha dessa forma. Né? Nós somos, na realidade, um invólucro. Um invólucro. Uma capa que serve àquilo que o sistema nervoso quer. Ah, eu estou com sede. Aí ele vai estimular teu sistema esquelético e tal, os músculos, para que você se dirija até um pote, até a geladeira, né? Para poder pegar, colocar água e beber. Ah, eu não estou mais com sede, eu estou com fome. Aí tu vai fazer um arroz, um feijão, coisa e tal, vai comer e tal, pede um sanduíche e tudo, pá. Na realidade, quem está pedindo tudo isso é o cérebro. Tá certo? É o cérebro. Tudo bem? Então, essa, pessoal, assim, tá faltando também a pergunta do Gabriel, não foi, Gabriel? Quanto é que é 2 mais 2, Gabriel? 4, né? 4. Sim. Aí, de repente, Gabriel, quanto é que é o valor da raiz quadrada de π sobre 4? Aí o Gabriel... Até que o Gabriel fez o que eu queria que ele fizesse. Ele pensou um pouquinho... Aí depois ele disse assim, sei não. Sei não. Eita. Agora, meus amigos, ó, vejam alguns exemplos de nossa vida. Né? Neurislânia, quanto é que é 2 vezes 3? Aí, ó, ela nem pensa e diz assim, ah, professor, sei não. Pergunte para outra aí, pergunte. Não tem essas histórias? Não tem? A pessoa nem raciocina e já diz que não sabe. Oh, meu Deus do céu, isso aí é um atraso para a sociedade. Isso aí é como o meu finado avô, que não era finado no tempo, ele dizia, isso é um desprivilégio, tá certo? Isso aí não serve para nada nesse mundo, ok? Então, meus amigos, se alguém te disser alguma coisa, para um pedaço, para um pouquinho, pensa um pouquinho, para ver se realmente tu sabe ou não. Certo? Eu tenho uma mania feia de quando a pessoa me faz uma pergunta, eu posso não saber diretamente da resposta, mas eu não digo que não sei não. Eu estou aqui, ó, eu começo a olhar para cima, aí eu fico procurando áreas cerebrais onde eu tenha alguma informação que pode me ajudar a dar aquela resposta. Mas é automático, professor, que a gente tem essas respostas, assim. Não, nem sempre. Nem sempre. Eu vou te provar agora. Então é preguiça mesmo de pensar, né? Quem tá de É preguiça mesmo de pensar. Isso aí é que faz a diferença entre o indivíduo que se sobressai na questão cognitiva e aquele que a gente chama de burro. Tá entendendo? O indivíduo que atravessa uma rua, eu não vou colocar nem isso aí, não. O indivíduo que vai pegar uma criança na escola. A criança tem mais ou menos 3 anos, 4 anos. Ela vem numa avenida, a calçada tem 2 metros de largura. Pois ela não vem na calçada, não. Ela vem na rua. E outra, ela vem olhando um celular e a menina está correndo a 10, 15 metros na frente dela, ou então está atrás. E os carros, ó, isso é gente. Isso não é gente, não. Uma pessoa dessa não tem um pingo de raciocínio. Tá certo? Então, são essas situações que, como é que se diz? Descrevem pessoas que vivem no mundo, mas que não interagem com esse mundo de jeito nenhum. Eu
eu tenho assim uma espécie de evidência, mas não é evidência espírita, não. É evidência do que pode acontecer. Eu tenho uma netinha aqui dentro de casa, que a mulher toma de conta, porque a minha filha trabalha, a Amanda, tá certo? Rapaz, é um triguilinho, ela é danadinha. A mãe dela, a avó dela coloca ela desde pequenininha, botou ela na rede. O nome dela é Alice Lara. Aí botava ela na rede, era uma frescura para dormir. E aí a avó, que é minha esposa, né, começou a cantar lá, 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 lá. Eu sei que ela foi acostumando com esse lá, 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 e ela dormia. Resultado, olha o que foi que aconteceu. Atualmente ninguém sabe mais nem o nome da menina. Ninguém chama a menina mais de Alice Lara. Só chama a menina de Lalá. Primeira coisa. Segundo, quando ela quer dormir, ela já aponta para a rede e diz Lalá. Meu Tá entendendo? Deus. Lalá. E eu durmo em rede. Eu durmo em rede. Uma rede minha fica na frente do televisor. Eu boto o computador nas pernas aqui, começo a trabalhar e tudo e tal, fico sentado na rede. Quando pensa que não, lá vem ela pega na minha rede e fica lá, 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 lá e tal, para me botar para dormir. Oh, meu Deus. Certo? Então isso, cara, é questão de experiência de mundo, aquilo que você ensina. Aqui tem 2 escadas, grande, 2 escadas. Pergunta se algum dos meus netos já andou pegando queda de escada aqui. Dificilmente. Agora tu pega, bota o indivíduo adulto para subir e descer a escada aqui, que o caboclo desce se tremendo ou sobe se tremendo. Por quê? Porque não tem experiência de vida, experiência. Então o mundo ele é feito de experiência. Se você não tem experiência, você não tem cognitivo, você não tem conhecimento. Conhecimento é interação entre os neurônios. Nós vamos ver que os neurônios eles se conectam através de substâncias químicas. E essas substâncias químicas são chamadas de neurotransmissores. Então, o nosso comportamento, tudo que você imaginar, vai depender de substâncias químicas neurotransmissoras. Dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, tá certo? Que são exemplos de mediadores químicos. Nós somos o resultado disso aí. Então, quando eu estava falando, por exemplo, do triguilim, a mãe dá o que para a menina brincar? Uma caneta. Dá uma caneta. A menina tem 1 ano e 1 mês. E ela dá uma caneta para a menina brincar. Quando eu vejo aquela caneta na mão daquela menina, o meu pensamento já vai, sabe em quê? Mas é rápido. O meu pensamento já vai assim. Essa menina não sabe nem caminhar direito. Essa menina cai. Essa caneta está na mão. A caneta apoia no chão. A ponta fica para cima. Ela cai em cima dessa caneta. E a caneta atinge o coração da menina, o olho, ou qualquer lugar, vai matar minha filha. Aí eu já vou... Isso é questão de 2 segundos. Eu pergunto logo, quem foi que deu essa caneta para essa menina de novo? Pois as cunhãs ainda repetem ainda. Eu digo, rapaz, essa menina está com caneta de... Não, mas foi ela que pegou. Foi porque um jumento ou uma jumenta deixou para ela pegar. Tá entendendo? Então, existem pessoas que são desse jeito. Você está dizendo a todo momento, é isso, é isso, é isso. O resultado é mais fácil ela chegar para ele e dizer assim, Ave Maria, eu não te suporto mais. Tu é muito antipático. Eu dou graças a Deus quando tu não está aqui dentro de casa. Olha aí, é bem mais fácil dizer isso. É bem mais fácil dizer assim, eu não sei, do que raciocinar. Por exemplo, se alguém me perguntar quanto é que é a raiz quadrada de π sobre 4 e eu não souber diretamente da resposta, eu vou pensar. Primeiro, o que é raiz quadrada? Raiz quadrada é quando você pega 2 números e multiplica por ele mesmo, né? Aqui dali, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz quadrada significa isso aí.
Π. O que é π? Eu aprendi que π é uma letra grega que significa o quê? Quanto é que significa o valor de π? Alguém sabe? 3. Isso, é uma dízima, né, de 3,14. Pronto, eu já sei o que é raiz quadrada, eu já sei o que é 3,14. E eu coloquei lá, sobre 4. O que é sobre? Está querendo dizer que é uma divisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3,14, vou dividir por 4, vou encontrar um valor. Depois disso, eu vou encontrar o que é a raiz quadrada desse valor, que são 2 números multiplicados por ele mesmo, que vai dar esse valor. Conclusão. Eu vou levar um pouquinho de tempo, talvez eu precise de uma máquina, mas a resposta que eu digo é o seguinte, meu amigo, agora eu não dou a resposta não, mas me dê 2 minutinhos aí que eu lhe digo a resposta. Mas dizer assim, sei não, pronto. Você travou o seu cérebro de tal forma que um neurônio não deixou a informação passar para outro neurônio. Se essa informação não passa, ela não vai chegar em um centro relacionado à questão da memória. E, consequentemente, você não aprende. Tá vendo? Olha a importância do conhecimento desse sistema. Para tu aprender, tu tem que marcar em memória. Tu tem que sempre estar estimulando áreas do teu cérebro para que tu possa marcar aquela área e você formar o que nós chamamos de engramas. Engramas. Esses engramas podem ser motores ou podem ser engramas sensoriais. Pessoal, eu sei a tabela periódica todinha, pessoal. A tabela periódica. Eu sei a tabela periódica todinha. Aí, quando eu digo isso, o pessoal diz, rapaz, tu é um louco. Não. Para poder eu aprender química, que foi quem me botou na universidade, que hoje me deu o meu emprego, em parte foi eu saber da tabela periódica. Como foi que eu aprendi a tabela periódica? Eu moro no Marquês e estudava no liceu. E não tinha negócio de ônibusinho para pegar na porta de casa, não tinha carrinho para levar, não. Era a pé. Aí o que eu fazia? Eu pegava a primeira coluna da tabela periódica, botava num papelzinho, e aí eu ia caminhando, né? Cada passo que eu caminhava, eu correlacionava com uma das letras daquela coluna da tabela periódica, do Marquês até o liceu. No outro dia, eu já pegava outra coluna. No outro dia, eu já voltava para ver se eu tinha esquecido a anterior. Resultado, numa semana eu aprendia 3, 4, 5 colunas da tabela periódica, e nunca eu esqueci. A primeira coluna, hidrogênio, lítio, sódio, tá certo? Potássio, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. São os elementos da primeira coluna. Da segunda coluna, boro, alumínio, galho, índio e talo. Certo? Então, com isso, você vai o quê? Aprendendo. Né? Aí o pessoal vem e diz o seguinte, qual a importância de eu saber a tabela periódica? Rapaz, se tu não souber a tabela periódica, tu não entende bioquímica, tu não entende química, tu não entende coisa nenhuma, tu não entende a tua vida, porque a tua vida é elemento químico, é composto químico que se, no caso, interage para poder formar o organismo como um todo. Tá certo? Então, meus amigos, o conteúdo de sistema nervoso é uma lição de vida. É uma lição de vida. Para você aprender, você tem que ter estímulos. Vocês viram que para poder tu ouvir, tu enxergar, tudo não foi falado em estímulo? Foi ou não foi?
Então, o estímulo é necessário. Tá certo? O estímulo é necessário. Como é que tu quer aprender a anatomia de um fêmur se tu não sabe nem a imagem de um fêmur? Por que tu não sabe? Por que tu não procurou num livro? Por que tu não procurou num Google? Então, não teve estímulo nenhum para tu aprender a anatomia de um fêmur. E ainda mais para tu aprender os acidentes de um fêmur. E aí tu imagina, eu falei do fêmur. E a gente sabe que existe quantos ossos? 206. E aí tu imagina, se eu não aprendo nenhum, eu vou aprender de 206. Então, o que é isso aí? Estímulo. Estímulo. Primeira coisa. Segundo, repetições. Você tem que repetir. Você tem que fazer alguma correlação com alguma coisa. Porque quando tu não tem a capacidade de lembrar momentaneamente de alguma coisa, você pode fazer a correlação com alguma outra coisa que você se lembra daquilo que você quer dar uma resposta. Certo? Isso. Entendeu, pessoal? Entendi. Professor, Então, agora, fazer diga. aqui uma observação. É que você falou que mora no Marquês, aí eu sempre passo aí, eu moro pertinho, eu acho que eu sei onde é a sua casa, cheio de planta em cima, né? Justamente, aquela lá. Entre. Aquilo dali é só pimenta. Eu não sei porquê, mas um dia eu sempre passo lá. Aí eu falei assim, rapaz, pode não ser a casa do professor Martim, mas parece demais. Porque uma vez nós assistimos uma aula, aí você tava em cima, aí tava cheio de planta. Isso. Eu trabalho lá perto, trabalho. Onde é, Gabriel? Ali numa frutaria ali perto. Uma frutaria aqui Perto do perto. condomínio Eufrânio Nunes. Condomínio. Eu não sei onde é, não, esse condomínio, não. Fica ali na rua Arthur de Vasconcelos. Aí fica pertinho. Fica aqui perto, né? Uhum. Pois é, minha casinha é aquela dali, às vezes... Pois é, eu não sei porquê, mas eu nem sabia que você morava no Marquês. Mas eu falei assim, rapaz, ali parece uma casa do professor Martins. Porque Pois ali em cima, cara, ali na frente, onde eu fico lá, né, que às vezes todo dia de manhã e todo dia de tardezinha, eu dou uma aguadazinha nas minhas pimentas. Agora, só que minhas pimentas não são essas pimentas que existem aqui no Piauí, não. Minhas pimentas são as chamadas pimentas nucleares, tá certo? É a Carolina Hyper, é a Bachelóquia, tá certo? É a Trindade Scorpion. Essas pimentas e tal, eu mando buscar de fora. De fora, mas quando eu digo de fora, não é aqui do Brasil, não, é de fora mesmo. Sai mais barato do que tu pedir aqui do Brasil, tu acredita? É mesmo. Pois tem muita planta. Eu vi lá, observei. Aí eu nem sabia que você morava lá. Eu falei assim, rapaz, ali, eu não sei porquê, mas bateu no sentido. Pois é, pois apareça aqui, rapaz, para você tomar um cafezinho. E botar para você dar uma triscada aqui numa pimenta aqui para poder ver se você é homem mesmo. Aí, quem sabe eu não ganho um pezinho de amostra. Pois tem, então eu tô fazendo aí umas mudas aí e tal, porque sempre eu pego as mudas e levo lá pro meu interiorzinho, né? E lá é que eu tenho mesmo as pimentazinhas e tal, aí eu gosto de fazer umas conservazinhas, tá? Mexo com essas coisas. Agora, mais em cima, quando tu olhar dessa que tu viu, mais em cima tu olha umas plantas que tem, lá é da mulher, lá é só planta de coisa, flor, essas coisinhas e tal, ramagem, essas coisas. A minha é só pimenta, tá bom? Beleza. Então, pessoal, essa discussão que nós tivemos aqui foi uma introdução, tá certo? Para que a gente possa ter uma ideia do que seria o sistema nervoso, certo? Eu quero com isso que, nessa semana, eu não quero que vocês peguem sistema nervoso, não. Eu quero que vocês trabalhem só os conteúdos dos 4 capítulos, tá certo? Para que a gente feche esse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, vocês podem entrar em contato com a gente, ok? Para que a gente faça a nossa prova na segunda-feira. E a partir de terça-feira a gente começa já a planejar, né? Vou entrar em contato com a coordenação para ver se a gente já pode fazer alguma aula prática, se a gente já pode estar liberado para alguns encontros, né? Porque disseram que esse período seria híbrido, né?
A gente tem aula teórica e aula, como é que se diz? Aqui, Não sei pessoal, por que que não meu Deus do céu. Essa aula nossa remota, né? Aula remota e aula presencial, certo? Então, eu já vou ver tudo direitinho, ver como é que está a situação, né? Porque, às vezes, a faculdade ela pode não liberar a aula presencial, pessoal, mas não botem culpa na faculdade, não. Tudo depende de decretos, tá certo? Tudo depende de decretos. Se por acaso existir um decreto de que não possa estar sendo permitido a aula presencial, a faculdade não pode fazer nada. E a gente também não pode perder tempo, não. A gente tem que continuar trabalhando de forma remota. E cada um fazendo sua parte, não tem muita diferença, não. Tá certo? Cada um fazendo sua parte, pegando os livros, estudando, discutindo com o professor, tá certo? Com os colegas do grupo, tá? Você aprende sim. Aprende sim. Tá bom? O mecanismo de arco reflexo. A Geisiane, de repente, a Geisiane, ela é uma menina que ela não teve muita experiência com relação à questão do ambiente. Ela é uma menina que a mamãe não botava no chão, com medo da menina se sujar, da menina adoecer, coisa desse tipo, né? Então, essa menina, ela não teve um contato muito direto, assim, com o ambiente, ela não teve contatos com coisas de risco. Então, a Geisiane é uma pessoa que ela é muito fácil de, ficando sozinha, ela sofrer algum tipo de acidente. Certo? A Geisiane. Então, na realidade, tudo vem da questão da criação. Tudo vem da questão da criação. E a questão da criação, ela estimula a curiosidade, estimulando a curiosidade, vem as perguntas. Pessoal, vocês acreditam que eu apanhava porque eu perguntava demais? O que é aquilo dali? O que é aquilo dali? Para que serve aquilo? E coisa e tal. Até que o papai se zangava e me dava uma pisa. Puta que pariu, cara. Nada a ver, cara. Nada a ver, homem. Tá certo? Nada a ver. Certo? Então, essa questão da gente perguntar demais e tudo mais, pô, cara, isso aí me ajudou bastante. Né? Então, veja o seguinte. A Geisiane, quando criança, né? Que a mãe não soltava muito e tal, minha filha e tal, aquela coisa toda. O pai tinha uma moto. E o pai chegava do serviço, muito longe, colocava a moto na garagem, e a Geisiane, nesse período, ela estava engateando, começando a caminhar. Na hora que o pai chegou, que adentrou a casa, a Geisiane saiu pela portinha e foi lá para a moto. Rapaz, nesse período a Geisiane levou uma queimadura, meu amigo, na mão, que não foi brincadeira. Para a gente tratar dessa queimadura da Geisiane, foi tempo. Foi tempo. Mas quem foi o culpado disso aí? O culpado foi a família. Né? Primeiro que não olhou para a menina direitinho e tal, onde era que estava. Né? Sabe que a moto, quando chega e tal, aquele cano de descarga ali é quente que estrala. Tá certo? Então, tudo bem. Sabe o que é que o doido do Martins aqui faz? Sabe o que é que o doido do Martins faz? Eu duvido se neto meu, 14, algum deles levou queimadura em moto. E aqui em casa tem 4 motos. Tá certo? Da esposa, das filhas, né? 4 motos. Veja o que é que o papai faz. A gente chega com a moto, a gente fica ali, deixa o menino brincando. Deixa o menino brincando ali perto. Tu não vai deixar ele encostar na moto naquele momento, não. Tu fica por ali e tal, com isso a descarga ela vai esfriando aos poucos. Aí você vai lá na descarga da moto e você pega na moto. Se você vê que ela tá quente ainda e tudo mais,
Fica ali com cuidado com a criança, deixa a criança brincando ali. Quando der para tu encostar o dorso da tua mão na descarga e tu notar que ela tá só morna, aí tu pega a criança e leva a criança para ir brincar na moto. Aí tu faz de tudo para ela pegar no cano de descarga. Quando ela pegar no cano de descarga, ali não vai provocar queimadura nela, mas ela vai sentir uma diferença de temperatura que para ela é estranho. E, consequentemente, aquilo dali é um estímulo que normalmente vai fazer ela chorar. Tá certo? Meu amigo, faça isso. Se você fizer isso, você pode chegar e botar a moto, deixa lá trincando. Eu duvido que ela vai encostar mais na moto para poder pegar no cano de descarga. Duvido. A mesma coisa você pode fazer com fogão. Tá entendendo? Fica, mãe, cuidado com a panela. Quantas vezes menino não derruba panela e tudo mais e tal. Você tem que informar para ela. Ah, mas ela não entende, porque a menina só tem 1 ano e meio, só tem 2 anos. Ela não entende não, mas o cérebro dela sabe o que é perigoso para ela. O cérebro aprende. Tá certo? O cérebro aprende. Bota um meninozinho para brincar com vela e tudo e deixa lá o dedinho perto da vela, para ele sentir o calor. E depois tu pede a ele, tá, para ela botar o dedo na vela, para ver se ela bota. Bota é pílula. Não bota não. Certo? Eu tinha um gato aqui em casa. Eu não. É um filho meu, o Wellington. Hoje ele é policial militar. Ele é cabo da polícia militar. Passou no concurso para educação física. Passou no curso para educação... Desculpem. Passou no curso para educação física na UESP. Passou no curso de educação de biologia na Universidade Federal do Piauí. Tá certo? E hoje ele resolveu abandonar a educação física, não quer, biologia não quer, e ele se sente bem sendo soldado de polícia. Né? Soldado não, cabo da polícia. O Wellington não podia ver um gato na rua, que ele trazia para dentro de casa. Rapaz, um tempo ele trouxe um gato bonitão, o rabo do bicho parecia assim um rabo de um tamanduá. Bonito. E esse gato eu me engracei dele, os outros eu jogava fora, e esse gato eu fiquei com ele. Rapaz, por não é que a peste do gato aprendeu a cagar em cima da cama? Tá entendendo? Eu digo, beleza, eu vou usar aqui minha psicologia para ver se dá certo. Rapaz, mas era tiro e queda. Tiro e queda. Todo dia era confusão na casa. Pega esse gato, joga no mato, faz isso, não sei o quê. Mas a mulher preferia pegar todo dia, lavar, botar plástico em cima da cama e tal, para poder não jogar o gato fora. Eu digo, peraí, que eu vou ensinar esse gato a cagar em cima dessa cama. Aí cheguei um dia e tudo mais, estava lá. A merda em cima da cama e o gatinho, ele estava do lado de fora. Eu digo, deixa lá a merdinha dele lá. Aí eu chamei, Xani, Xani. Aí lá vem ele, botou só a cabecinha e tal. Aí veio, se aproximou, com o rabinho abanando e tal, beleza. Peguei ele aqui pela parte posterior do pescoço, levantei, peguei a cara dele, grosei nessa bosta até dizer chega, até a bosta sumir. Tá entendendo? Querendo me arranhar e miau pra cá e miau pra lá e bosta comendo. E cá. Vou fazer do mesmo jeito. Meu amigo, eu soltei esse gato. Esse gato, parece que ele deu assim umas 2 voltas no quarteirão aqui de casa e passou mais uma semana sumido, sumiu. Eu digo, pronto, mataram meu gato, levaram e tal. Quando foi um dia, ele apareceu, ele botava só a cabecinha na porta, quando ele me via, ele se picava, moço. Não ficava mais de jeito nenhum. Nunca mais ele cagou em cima da cama. Tá entendendo? Ele ia cagar no mato, mas não cagava mais em cima da cama. Então, até o bicho bruto, ele entende as coisas, pô. Então, é você dar informação e tudo mais, para poder o seu sistema nervoso se adaptar àquele tipo de estímulo. Certo? Eu vim saber o que era choque no dia que eu peguei, eu tinha uma, eu não vou dizer mania não, era necessidade, para poder arranjar dinheiro.
eu juntava cobre. Cobre, eu não podia ver um pedaço de fio que eu pegava e enrolava e tal, para fazer aquele bolo, tipo novelo, para poder vender. Cobre, alumínio, ferro, eu juntava. E aí, em determinado dia, eu não achei o que fazer, eu deitado na rede, aí tinha aqui uma tomada do lado, e eu achei de desenrolar o fio de cobre, que eu tinha terminado de enrolar, porque eu descascava todinho. Aí eu peguei o fio de cobre e da rede eu comecei a empurrar no buraquinho de lá, o cobre no buraco da tomada. Aí nesse período foi que eu vim aprender o que é terra e o que é positivo. Tá certo? Quando eu botava o fio de cobre em um dos buracos, não dava choque. Eu botava no outro buraco, não dava choque. Então, já comecei a aprender eletricidade nessa época. Quer dizer que se botar só em um buraco, você pode enfiar um ferro em um buraco, se você tiver aterrado, você não leva choque, porque eu estava dentro da rede. Rapaz, mas eu brincava de acertar um buraco, acertar outro dentro da rede. Aí, quando foi um dia, eu achei de botar o pé na parede para poder balançar a rede. Meu amigo, nesse dia eu aprendi o que é terra e positivo. O primeiro buraco que eu gravei logo foi onde era que estava o fio, que foi onde eu levei choque. Aí eu comecei a me fazer pergunta, por que eu estava me balançando e o fio metido naquele buraco de cima eu não levava choque? Eu vim levar choque quando eu botei o cobre no buraco de baixo e botei o pé na parede. Aí eu aprendi eletricidade sem ter professor. Eu aprendi o que é terra agora, aprendi o que é positivo, certo? E outra coisa, nunca mais eu meti nada em tomada. Então é assim, pessoal, que a gente aprende com experiências. Tá certo? Então, meus amores, eu não vou hoje colocar o nosso slide, certo? Não vou colocar hoje, certo? Mas eu já vou pedir a vocês que essa semana e tal, vocês procurem trabalhar os conteúdos. Se você tiver um tempinho, se preparem para a nossa aula de segunda-feira. O capítulo que fala sobre generalidade sobre o sistema nervoso, certo? Você vai ver o que é o neurônio, o conceito de sistema nervoso, você vai ver as divisões do sistema nervoso, divisão embriológica, divisão anatômica, divisão funcional, você vai ver o que é um nervo, um neurônio, você vai ver o que são as meninges, dura mater, aracnoide, pia mater, o que são nervos cranianos, quantos são, o que são os nervos raquidianos, quantos são, qual seria a característica funcional de cada um deles, se são sensoriais, se são motores, se são mistos, certo? E assim nós vamos progredindo aí nas nossas aulas. Ok, meus amores? Alguma pergunta, alguma colocação? Neurislânia, não vai comer mais nada hoje não, minha filha? Vou. Vai. Estava até preparando. Mas, rapaz, eita mulherzinha. Eu tô esperando. Essa daí come. Tá certo, minha filha, tá certo. Professor, Pode falar, João Luiz. nossa prova vai ficar para Segunda-feira. Segunda, tá bom? Ok. Pois segunda-feira a gente se encontra, tá bom? A gente, num primeiro momento, eu vou fazer a postagem, vou postar a prova e tudo, e vou fazer uma leitura geral. E aí a gente vai marcar o momento de vocês entregarem, tá bom? Professor? Oi, meu querido. Eu sou o aluno novato que entrou hoje. Quem é mesmo? O Antônio. Antônio, abra sua câmera para a gente conversar, Antônio. Pois é, justamente por isso que eu até falei para uma menina aqui que tá aqui na sala que a minha câmera do notebook tá com problema. Daí eu vou tentar ajeitar amanhã para no próximo encontro eu ligar ela. Certo. Antônio, é o seguinte, você não terá oportunidade de fazer essa prova, tá entendendo? Sim. Porque você não tem conteúdos. Isso. Né?
Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, o grupo, nós vamos lhe ajudar no sentido de que você venha a trabalhar esses conteúdos, certo? Algumas dúvidas que você tiver, você entra em contato com a gente pode remover essas dúvidas, e você trabalhar os conteúdos de que os outros meninos também trabalharam, que seria a leitura, o estudo de 4 capítulos, né, que nós já vimos, que são os conteúdos referentes a essa nossa avaliação, e isso tem que ser o quanto antes, e quando você tiver já preparado, feito as questões, né, que foram propostas, a gente abre o sistema para que você me envie esses materiais para o sistema. Certo. Aí a gente marca um dia para você fazer a prova. Ok. Certo. Aí você faz a prova. Então você vai ter um tempo. Então, no primeiro momento, você tem aqui na sala o João Luiz da Silva Guimarães aí, ó. João Luiz. Né? Você vai entrar em contato com ele, certo, João Luiz, para que o João Luiz lhe coloque no nosso grupo. Okay. Nós temos um grupo de anatomia. Então, seria interessante que você... tem condição... Como é que vocês vão se conversar aí? Como é que vocês vão fazer isso? Como é, João? Não, já tô... Já tem... Ele já está no grupo? Eu já vou botar ele assim que acabar a aula. Certo, pronto. Então, a partir do momento que você estiver no grupo, Antônio, você peça para o João Luiz, ele faz isso com todo carinho, tá entendendo? Porque ele já fez com muitos outros aqui. Ele já fez com o João Vitor, tá certo? Com outros colegas e tudo mais, certo? E agora ele vai lhe ajeitar, viu? Ok. Ele vai lhe ajeitar. Ele vai lhe passar o plano de curso e vai lhe passar os questionários, vai lhe passar o livro-texto da gente e ele vai lhe dar uma informação do que deve ser feito. E eu também estou aqui à disposição. Eu estou no grupo, lá existe o meu número, né, o contato, e você pode entrar em contato com a gente, tudo, para que a gente possa trocar informações e você me enviar os questionários e a partir de então a gente faz uma avaliação. Eu vou fazer uma avaliação exclusiva para você. Certo? Tudo bem. Beleza? Beleza. Pois seja bem-vindo, Antônio, tá bom? Muito obrigado. Pois beleza, meu filho. Alguém tem mais algo a falar, discutir aí? Diz, Neurislânia. Ou tu já tá me dando tchau para ir comer? Tchau, professor. Pois tá bom, pessoal. Pois eu vou... eu vou já olhar lá o YouTube e vou ver se terminou a gravação do encontro de ontem. Foi tão conturbado o encontro de ontem, né? Porque saía do ar e voltava. Eu não sei como foi que ficou essa gravação lá, ok? Mas eu vou já lá ao YouTube e vou repassar para vocês agora. Tudo bem, pessoal? Pois, um abraço a todos. Um beijão aí, certo? Seja bem-vindo, Antônio. E vamos seguir em frente, ok? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Pessoal, fique com Deus. Tchau. Tchau, professor. Valeu. Tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite.